Como já sabemos, a legião romana foi a grande máquina de guerra da antiguidade, soldados implacáveis, que faziam de tudo para superar seus inimigos. Agora, saindo da antiguidade, vamos para um tempo mais recente, na era dos guerreiros Zulus do século XIX. Será que os romanos teriam chances contra guerreiros de uma época tão diferente, se estivessem em mesmo número? Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Nessa comparação eles estarão em números iguais, e será formada por uma experiente legião romana de elite do século I do Principado, lutando contra os Zulu de Shaka com equipamento clássico. A extensão e a largura de todo o mundo mediterrâneo, o norte da África e o Oriente Próximo e Médio estão todos sob o domínio de um dos maiores impérios da Terra, o Império Romano, cobrindo mais de 5 milhões de quilômetros, e com uma população de mais de 60 milhões de pessoas. As legiões romanas foram responsáveis por isso acontecer. Apesar de alguns contratempos ocasionais ao longo de várias centenas de anos, os romanos conquistaram quase todas as nações que encontraram, e colocaram quase todos os inimigos dignos desse nome de joelhos. Eles frequentemente encontraram e derrotaram brutalmente números muito superiores de guerreiros. As táticas usadas pelos Zulus, embora possam ser diferentes no nome, são muito familiares para eles. Eles encontraram táticas de cerco no campo de batalha com tanta frequência, que é improvável que funcione contra eles nessa batalha, a menos que seu comandante seja um incompetente não treinado ou o ataque inimigo seja lançado de uma emboscada bem escondida e cuidadosamente montada e preparada com antecedência. Os romanos certamente terão feito pesquisas e saberão exatamente quais forças, formações e táticas encontrarão. Eles terão uma formação e homens preparados para esperar o ataque inimigo Zulu. Se os romanos têm uma fraqueza, é contra a cavalaria blindada pesada e arqueiros de cavalaria. Os Zulus não têm cavalaria nem arqueiros. Esses homens são endurecidos por anos e às vezes décadas de campanha bem-sucedida e treinamento militar constante. A morte é uma parte esperada da vida para eles. Esses homens não são apenas resistentes e capazes de marchar longas distâncias rapidamente, eles são capazes de travar uma batalha completa no final dessa marcha, e o fazem enquanto carregam uma armadura de metal e equipamentos de acampamento para seu destino. Eles podem construir um forte militar defensável em funcionamento em qualquer lugar que pararem, em apenas algumas horas. Eles construirão um no local da batalha, mesmo que seja no escuro. Eles têm uma crença absoluta no poder de Roma, e que, se servirem bem, serão ricamente recompensados com terras e dinheiro, além da cidadania romana, se já não forem romanos. A organização tática romana é a legião lutando com uma formação e uma divisão de cavalaria blindada leve guardando os flancos. Uma legião romana nessa época, geralmente contava com 5.000 soldados de infantaria pesada, e uma divisão de 120 cavalaria treinada, dividido em coortes, manípulos e centúrias. Espera-se que todos lutem impiedosamente com bravura. Os covardes serão punidos com a morte no campo ou com a execução após a batalha. Os romanos facilmente reuniam enormes forças de até 80.000 legionários, com muitas outras legiões totalmente treinadas disponíveis. As forças do Principado são estimadas em 250.000 homens mobilizados a qualquer momento, com 25 legiões completas e o restante sendo legiões auxiliares. A guerra era a vida deles. Contra essa formidável força organizada e altamente profissional de romanos está um poder muito mais local, os Zulus, e o reino Zulu, sob o domínio do astuto rei Shaka. Eles começaram o treinamento profissional e pela primeira vez começaram a usar táticas de combate em massa, em vez de escaramuças, ataques e duelos entre campeões tribais. Eles estão alcançando um sucesso incomparável entre os reinos e tribos locais. No auge de 1828, o reino de Shaka cobria uma área de 29.785 km², com uma população de cerca de 250.000 pessoas.
O regimento em pé é o equivalente da legião em termos de relevância organizacional, contendo cerca de 5.000 homens. Cada homem equipado com um grande escudo de couro, uma lança curta e um dardo. Eles não usavam armadura. Apesar de lutar e derrotar muitos reinos tribais e confederações locais menos organizados, o reino Zulu nesse momento ainda é jovem e em grande parte não foi testado por conflitos com forças profissionais e organizadas até encontrar o exército do Império Britânico e as forças Boer e civis, quase 50 anos depois. Todos os ataques Zulu se enquadram em uma tática muito básica. Carregue seu inimigo e enfrente o mais próximo possível em formação cerrada, enquanto o cercam. Continue atacando incansavelmente. As ordens são gritadas pelos comandantes de um ponto privilegiado com vista para o campo de batalha ou pelos comandantes das unidades locais no terreno. Ao contrário da crença popular, os Zulu não eram guerreiros kamikaze. Eles não conseguiram sustentar perdas devastadoras. E eles perderam batalhas. Lembre-se de que todo o reino Zulu tinha apenas 250.000 pessoas em seu auge. Agora vamos para nosso hipotético confronto, supondo que eles estivessem de alguma forma próximos e na mesma época. Ambos os lados estão em formação no início. Romanos em um tabuleiro de damas triplo alinhado, os Zulus como sempre em sua formação típica de touro. Os romanos têm atrás de si um forte, guardado por uma força de cerca de 200 homens. A cavalaria romana não é realmente visível neste momento. Explorar a força inimiga e procurar forças de flanco inimigas. Procurando uma oportunidade de atacar pelo flanco. Os Zulu começam seus cantos, e o som familiar do avanço regimentado em direção ao inimigo em massa começa. O princípio da tática de Shaka é negar tempo ao inimigo e sempre levar a batalha até ele. Os romanos respondem com um barulho ensurdecedor, martelando seus escudos, tocando trombetas, gritando o nome de sua legião em uníssono, e então, de repente, ficam absolutamente silenciosos. Agachados, escudos e lanças prontas, absolutamente estacionários. Agora, apenas comandos individuais são gritados, informando as tropas de suas ordens. Os Zulus atingem o ponto sem retorno, se espalhando para contornar a agora muito ampla frente romana. Os romanos estavam sutilmente movendo seus flancos para o lado enquanto os Zulus avançavam. Enquanto isso, sem imaginar que seria uma emboscada, os Zulus atacam. De repente, toda a linha de frente da força romana avança como uma única unidade e lança sua pila. Um som estrondoso de chuva de ferro perfurando milhares de frágeis escudos de couro e os homens que os seguram. As feridas são horríveis e o efeito de um longo poste com ponta de ferro preso em você ou em seu escudo é pará-lo até que seja removido. Há um caos imediato nas fileiras Zulu. A frente inteira e muitas fileiras atrás agora foram interrompidas, a carga estagnou. Muitos escudos Zulu eram agora inúteis, os mortos e moribundos quebrando o ímpeto da carga, os guerreiros Zulu das linhas mais atrás no peito tentam continuar sua carga, mas são quebrados em formação pelos mortos e feridos na frente. Apenas alguns segundos se passaram. Mas será que agora eles poderiam enfrentar as legiões? Não. Os romanos ainda nem terminaram seu primeiro movimento. A primeira fila de romanos já parou e está preparando sua próxima pila. A segunda fila já avançando rapidamente pelas lacunas prontas da linha manipular com a primeira fila para lançar seus pila de um alcance ainda mais próximo. O exército Zulu agora está fortemente mutilado por outra chuva de ferro, alguns tentam individualmente e em pequenos grupos continuar sua carga, vingança e bravura em seus corações, mas o ímpeto quase desapareceu completamente. E então, assim que os Zulus se aproximam do inimigo, a próxima chuva de ferro de pila da primeira fileira romana e outra da segunda fileira. Os poucos Zulus que chegam vivos e ilesos às linhas romanas, agora clinicamente comandados por uma linha sólida de legionários romanos usando o gládio. É uma máquina mortal. Os Zulus chegam ao centro da linha romana. Os romanos na frente preparados para o ataque, não vacilam. Absorvendo o impacto. Agora o centro da linha romana e os Zulus estão totalmente engajados. Mais pilas são arremessadas para a linha de Zulu atrás. E o método romano de luta, treinamento, experiência e seus equipamentos mostraram seu valor.
Eles alcançaram os flancos da linha romana, e começam a arremessar suas lanças, infligindo duras baixas nas linhas romanas, que são imediatamente preenchidas por homens atrás, como uma gigante máquina de respiração viva, e então, quando os chifres atacam o flanco romano, invisíveis para os Zulus, atrás das duas linhas dos 3 ases da legião romana, a terceira linha de manípulos moveu-se para os flancos usando o terreno, a poeira e o caos da linha de frente romana e o movimento da segunda linha para alcançar os flancos sem serem detectados. A terceira linha romana cai nos flancos dos Zulus. Os franqueadores Zulus agora estão cercados. Agora organização, treinamento e equipamento são vitais. Os romanos são muito superiores em todos eles. As pilas romanas tornaram a maioria dos escudos de couro inúteis para seus proprietários Zulus. Os escudos de couro restantes fornecem pouca proteção para aqueles que ainda os têm. Não há uma linha sólida de defesa. O gládio romano destruía os guerreiros Zulus. Os Zulus não têm armadura. Cada golpe desferido com o gládio é provavelmente um ferimento que provavelmente tirará um homem da luta. O escudo romano bloqueia facilmente as armas dos Zulus. Cada legionário romano luta não apenas por si mesmo, mas por todos os homens em sua tenda, século, manípulo e legião. E principalmente o homem à sua direita. Qualquer romano ferido ou cansado demais para lutar é imediatamente substituído pelo homem que vem atrás. Cada soldado lutando como um. Incentivado pelo exemplo e liderança dos bravos e experientes centuriões. E justamente quando você pensa que não poderia ficar pior para os Zulus, a cavalaria romana chega, usando a surpresa para atacar através do campo de comando dos Zulus, matando muitos comandantes antes que eles possam reagir. A cavalaria lançando dardos e pila, depois recuando, assediando constantemente o acampamento de comando em ataques rodopiantes de bater e correr, afastando os inimigos da segurança da força principal e massacrando-os. Agora o comando e controle do exército Zulu está em frangalhos, não há ninguém com uma visão geral do campo de batalha para organizar as tropas com comandos gritados. Os Zulus estão derrotados. A menos que os romanos estejam com um comandante muito idiota, eles provavelmente conseguiriam destruir os guerreiros Zulus. Apesar dos Zulus estarem em uma época bem mais moderna, eles não tinham o equipamento que as legiões romanas tinham, e mesmo que tivessem, perderiam para o profissional exército romano, que tinha as melhores táticas e treinamentos do mundo antigo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.